Bem, gente, vamos à gravação do tão esperado exercício 3. Acredito que essa letra A eu consigo gravar aqui na luzinha. A letra B, eu sei que nessa eu caprichei, né? Que deve ter dado umas 2 folhas de resolução. Essa eu não vou conseguir gravar para vocês num só vídeo, nem num só momento, porque eu terei que apagar a lousa e perderei parte das minhas equações. Mas essa daqui eu acredito que cabe nesse espaço para vocês. Então aqui, turma, vocês notam que também é uma equação diferencial de primeira ordem, porque envolve a primeira derivada da função y. Só que se a gente tenta separar as variáveis, a gente vê que não consegue separar. A gente não consegue colocar y para o lado esquerdo e x para o lado direito. O lado esquerdo vai continuar com x e com y, porque esse x mais 2y vai ficar aqui com x e esse x que vai para lá multiplicando. E aí vai ficar com o dy. E aí a gente não consegue aí separar as variáveis. Então a técnica do exercício são 3 passos para resolver esse tipo de erro. Primeiro, nós vamos trocar y por x vezes v. É um artifício matemático para a gente criar uma dependência aí de variável, né? Criar uma dependência da segunda variável com a primeira. E aí, após a substituição de y por x vezes v, a gente consegue fazer uma fatoração de modo a só sumir todo mundo que tem x. E a gente vai ficar só com a letra v. Significa que a gente vai estar no caminho certo. E aí a gente vai conseguir chegar numa régua de variáveis separáveis. Mas para identificar ela, a gente tem que fazer essa substituição. Então, gente, vamos seguir o nosso passo a passo. O primeiro passo é trocar y por x vezes v. Vamos ver o que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Y' é igual a x mais 2 vezes, no lugar do y, x vezes v, sobre x. Bem, substituímos a variável y por x vezes v. Aí o passo diz que após uma fatoração, a gente deve sumir com toda a variável x e só ficar com v. Então significa, gente, que aqui em cima ó, a gente consegue colocar o x em evidência, porque existe o x na primeira parcela e existe o x nessa segunda parcela. E esse x é a mesma coisa que 1x. Se a gente colocar o x em evidência, quem vai ficar dentro do parênteses? Olha, x vezes quem dá o próprio x. X vezes 1 vai dar 1x, mais x vezes quem vai dar 2xv. Falta o 2 e o v, 2v. E isso tudo sobre x. Confira que se a gente aplicar a distributiva, a gente volta para cá. Ó. X vezes 1, 1x, e x vezes 2v, 2xv. Se você fatorou e viu que a sua fatoração está certa, o resto vai proceder normalmente. Cancela aqui o x com o x, e realmente a gente tem ó, y' igual a 1 mais 2v. Só ficamos com a variável v. Após esse passo, o segundo passo diz que para a gente trocar o y' por quanto? Quem lembra isso daí? É v mais xv'. V mais xv'. Tá? Assim como a gente está trocando a variável y por v, se a gente fizer a derivada dela, vai dar esse v mais xv', tá? Isso daqui eu já expliquei para vocês em outro momento, se não qualquer coisa, eu faço um vídeo de novo explicando. Então, y' vira v mais xv', igual a 1 mais 2v. Para recair na régua de variáveis separáveis, agora a gente tem que isolar v'. Por quê? Porque quando estava aqui no início do exercício, se a gente fosse tentar separar as variáveis, o y' está isolado, a gente trocaria por dy dx e separava. Como a gente não conseguiu, trocamos a notação até chegar ao v'. Então nós vamos ter que isolar o v' para ficar com uma equação diferencial com essa carinha aqui, ó. Só que só vai ter x e v agora. Então passa esse v para lá subtraindo. Nós vamos ter x vezes v' é igual a 1 mais 2v menos v. Esse v foi para o lado de lá subtraindo. Então nós vamos ter x vezes v' é 1 mais v, porque 2v menos v dá v. E esse x que está multiplicando a gente pode passar dividindo. Mas convém já escrever de forminha separada, né? Então vamos escrever assim, ó. V' é igual a 1 mais v vezes 1 sobre x. É a mesma coisa que tivesse uma barra de fração aqui, ó, e passasse o x dividindo, ó.
tá? O x estaria ali embaixo. Então o que a gente faz? Multiplica por 1 e divide por x, porque daria a mesma coisa que 1 mais v sobre x, ok? Só para deixar separada essa parte aqui do 1 mais v e da parte do 1 sobre x, para a gente poder separar as variáveis, ok? Note que isso daqui seria a mesma coisa que isso, ó, 1 mais v sobre x, né? Se multiplicar 1 mais v por 1, dá 1 mais v, e sobre o x que está lá. Só escrever assim para deixar as variáveis separadas. Bem, agora vamos prosseguir no processo de integração. Para isso a gente tem que trocar essa notação, ó. Nós vamos ter que trocar v', estamos já concluindo o segundo, o terceiro passo, por dv dx. dv dx, porque a gente vai derivar um v agora em relação à variável x. Igual aqui a gente trocava y' por dy dx, agora a nossa função está em função de v', então dv dx é igual a 1 mais v vezes 1 sobre x. Então, turma, para eu deixar esse v com esse v, esse 1 mais v que está multiplicando vai vir dividindo. E esse dx que está dividindo vai para lá multiplicando. Então nós vamos ter isso daqui, ó. dv sobre 1 mais v é igual a 1 sobre x dx. E a gente conseguiu separar as variáveis. Do lado esquerdo a gente só está com v e do lado direito a gente só está com x. Então separamos as variáveis, pode prosseguir no processo de integração. dv sobre 1 mais v é um caso de ln. Quem lembra disso da aula? Eu falava para vocês, se vocês notarem que o numerador é a derivada do denominador, isso daqui é um caso da integral do ln. Por quê? Vamos lembrar lá. Se a gente tem a integral de du sobre u, lá da nossa tabela de integrais, é o ln de u. Então o que essa integral fala para a gente? Ó? Se a gente tiver aqui embaixo uma função u qualquer, mas em cima for a derivada do que está aqui embaixo, vai dar o ln do denominador. É isso que significa, né, essa informação da tabela. Então notem o seguinte, se vocês derivarem o 1 mais v, a derivada de 1 é 0 e a derivada de v quem é? dv. Vai dar exatamente a derivada aqui do de cima, ok? Que é 1dv, a derivada, né, da variável de primeira ordem, da uma vez, né, a derivada dele. Então, gente, isso daqui é ln de 1 mais v. ln de 1 mais v igual. E a integral de 1 sobre x também é o ln de x, porque note que a derivada de x é 1 dx. Então a integral de 1 sobre x é o ln de x. Chegou até aqui, turma, estamos chegando no final da nossa integral. Já integramos, né? Mas no final da nossa substituição. Vamos aplicar o ln, temos que isolar o v e depois trocar o v por último por y sobre x, que é a dependência aí das variáveis. Então vai ficar, como a base do ln é e, e a base aqui do ln é e elevado a isso tudo é igual a 1 mais v. Então olha lá, 1 mais v é igual a e elevado a ln de x na base e. Quando a base do nosso expoente, que é e, é igual à base da nossa potência, a gente pode simplificar e ficar apenas com x. Ah, esqueci de colocar aqui, né, que é ln de x mais uma constante. Então coloca aqui mais uma constantezinha qualquer. Ok? E vamos separar primeiro esse e elevado a c. Então vai ficar, ó, 1 mais v é igual a e elevado a ln de x na base e, vezes e elevado a c. Porque e elevado a uma constante é o que a gente já chamava de constante. Então, simplificando mais um pouco, 1 mais v, aqui a gente já pode cortar, ok? Fazer o que eu estava falando aqui em cima. A base do expoente é igual à base da potência, a gente só fica com x. E e elevado a c é aquela constante que a gente chama de a. Agora, passo 1 para lá subtraindo. V é igual a vezes x, só coloquei a constante na frente, menos 1. Só que o v, gente, é y sobre x. Então, troque o v por y sobre x, é a última troca, ó, igual a vezes x menos 1.
e passo o x para lá multiplicando. Vamos ter a nossa função, ó. E nossa função deu y igual x vezes ax ao quadrado, e x vezes menos 1, né? Tem que imaginar como se tivesse um parêntese, né? O x multiplica todas as parcelas, então vai dar ax ao quadrado menos 1x, que é menos x. E acaba aqui, gente, a nossa homogênea de primeira ordem. Espero que vocês tenham entendido. Realmente é bem trabalhoso, né? A gente tem que lembrar algumas propriedades aí, mas qualquer coisa, basta ficar repetindo aí o nosso vídeo. Até o próximo vídeo.